É o pessoal dele? É, o pessoal dele, é. Olha o advogado dele. Tá entendendo? Vem tudo aí pra... buscar o homem aí, ó. O advogado do homem, ó. Não deu pra ver, não. O advogado do homem tá aí na fita. Aí. Senhor Carlos, o senhor tem algo para falar em relação à operação? Aqui a gente pode ficar. Tem condução da primeira viatura, hein? Informação de última hora, o que a gente tem até agora, vamos apurando ao vivo como sempre e trazendo as atualizações. O vereador, do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, é alvo de operação da Polícia Federal. Até agora, o que fontes da Polícia Federal informam é que é desdobramento da operação da semana passada envolvendo a ABIN. Então, Carlos Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, é alvo de operação da Polícia Federal neste momento. Informação, por enquanto, de busca e apreensão em endereços que envolvam Carlos Bolsonaro. Estamos atrás de mais informações, tendo novidades eu volto aqui, Carol. A operação da Polícia Federal contra o filho 02 de Jair Bolsonaro, na última segunda-feira, expôs, antes de tudo, um alinhamento do novo Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, e o ministro Alexandre de Moraes. Além disso, a PGR, sob Gonet, fez um anúncio um tanto quanto misterioso, falando que essa operação fez descobertas, desvendou o esquema bolsonarista. E aqui nesta edição nós vamos perscrutar algumas possibilidades sobre o que é que o Procurador-Geral da República está querendo dizer com isso. Caso a BIM paralela expõe alinhamento de Gonet e Alexandre de Moraes. A operação de busca e apreensão contra o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, no caso da BIM paralela, expôs o alinhamento de posições entre o ministro Alexandre de Moraes e o PGR, Paulo Gonet, o novo PGR, e isso explica o empenho de Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes em conseguir que o presidente Lula nomeasse Gonet para a PGR, porque, como você vai ver nessa edição, o Gonet é considerada a peça-chave para conseguir levar a família Bolsonaro às barras da justiça.
Ao lado de Gilmar Mendes, Moraes foi um dos principais padrinhos da candidatura de Gonê à chefia da PGR, aproveitando inclusive um churrasco com Lula em maio do ano passado para defender as credenciais do subprocurador para o cargo, conforme informou o blog. Com Gonê na PGR há um mês e meio, Moraes conseguiu deixar para trás os tempos em que viveu as turras com Augusto Aras no comando do órgão. Após a saída de Aras, isso digo eu aqui para você, ficou claro por que é que, passado mais de um ano do 8 de janeiro e da saída de Bolsonaro do cargo de presidente da República, nada aconteceu, por uma razão muito simples. O Augusto Aras, que ficou até setembro do ano passado no cargo, manteve Bolsonaro blindado, e também a Lindora Araújo, a número 2 da PGR, também mantiveram o bolsonarismo blindado de qualquer investigação, e essa blindagem agora fica muito mais clara. Em um parecer enviado ao STF na última quinta-feira, o Gonê se manifestou a favor dos principais pedidos apresentados pela PF e que acabariam sendo autorizados por Moraes contra Carlos Bolsonaro e outras 3 pessoas investigadas na apuração sobre o uso da BIM para monitoramento ilegal das autoridades. Para um integrante da cúpula da PGR ouvido reservadamente pela equipe de reportagem do jornal O Globo, o aval do Ministério Público à busca e apreensão contra Carlos Bolsonaro, filho 02 de Jair Bolsonaro, ponto mais sensível da decisão de Moraes, não teria acontecido sob Aras, ou seja, uma operação dessa importância sob Augusto Aras seria bloqueada. A providência de busca e apreensão se mostra justificada quando o senhor Carlos Bolsonaro e a senhora Luciana Almeida, assessora do vereador, na medida em que se infere a causa provável do contexto espelhado na peça policial em apreço. Outros fatos mais de ordem similar ao que a investigação mencionou podem vir a ser desvendados como resultado da providência requerida, disse Gonê. Veja só, Luciana estaria como intermediária das demandas de interesse do vereador ao então diretor da agência, o Ramagem. Veja só que essa assessora do Carlos Bolsonaro era uma ponte que ligava o escritório de um vereador da cidade do Rio de Janeiro com a chefia da Agência Brasileira de Inteligência. É algo completamente maluco. Quem é que pode imaginar um vereador de um município tendo um acesso e uma ascendência como essa ao chefe da inteligência de um país, de uma agência de inteligência de um país inteiro, só sob o governo Bolsonaro? Gonê se posicionou contra a operação de busca no caso de outra assessora, Priscila Pereira da Silva, mas nesse ponto Moraes seguiu o entendimento da PF e autorizou a medida. Na semana passada, no âmbito da mesma investigação, Moraes teve parecer favorável de Gonê para autorizar a busca e apreensão contra a Ramagem. A sintonia entre Moraes e Gonê, seu apadrinhado na PGR, são sinais de novos tempos na relação entre o órgão e o todo-poderoso ministro do Supremo. Enquanto conviveu com Aras no comando da PGR, Moraes foi contrariado frequentemente com a posição da subprocuradora Lindora Araújo, ex-número 2 da cúpula da PGR. Lindora, por exemplo, se manifestou contra uma operação de busca e apreensão na casa de Bolsonaro em Brasília, numa investigação sobre a adulteração de carteiras de vacinação. O vereador Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, deve prestar depoimento hoje à Polícia Federal, lá na capital fluminense. Diana Rogers tem os detalhes pra gente. Ô Diana, a audiência já estava marcada, pelo que se sabe, e não tem relação com a operação de ontem, não é isso? Bom dia para você.
uma relação com o episódio que aconteceu no ano passado. O vereador Carlos Bolsonaro deve prestar depoimento às 9 horas da manhã, está marcado para esse horário, na sede da Polícia Federal, na Praça Mauá, zona portuária do Rio de Janeiro. Vereador que a gente lembra ontem foi alvo de uma operação da Polícia Federal. No entanto, segundo afirmou o ex-presidente Jair Bolsonaro à CNN Brasil nesta segunda-feira, essa oitiva não teria relação com as buscas e apreensões que foram feitas ontem durante essa operação da PF contra uma organização criminosa que se instalou na ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, para monitorar ilegalmente autoridades públicas. A oitiva, ela já teria sido marcada há algumas semanas e se refere a uma publicação que foi feita por Carlos Bolsonaro em agosto do ano passado. Foi uma publicação feita no Twitter, o antigo Twitter, e tida como ofensiva ao diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Carlos Bolsonaro republicou uma postagem do perfil Dama de Ferro que traz imagens de alusões ao pai morto em forma de sátira. A expectativa é de que, justamente por se tratar aí de outro inquérito, Carlos Bolsonaro não fale sobre a investigação de uma suposta ABIN paralela que está atrelada à Operação Vigilância Aproximada da Polícia Federal, a operação que ele foi alvo ontem. Carlos Bolsonaro, a gente lembra, nessa operação que ele foi alvo, ele estava com o pai e alguns parlamentares em Angra dos Reis, na região da Costa Verde. A polícia esteve ontem na residência dele e apreendeu o telefone de Carlos Bolsonaro e mais 3 computadores que estavam na casa do parlamentar. Portanto, hoje, a partir das 9 horas da manhã, a expectativa é essa, de depoimento de Carlos Bolsonaro na sede da Polícia Federal, na Praça Mauá, zona portuária do Rio de Janeiro. Kátia Pereira. Nessa segunda-feira, o vereador Carlos Bolsonaro foi alvo de uma ação sobre um suposto esquema de espionagem na ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. A Polícia Federal apreendeu ontem 2 celulares e um tablet de Carlos Bolsonaro, além do celular e um tablet do assessor parlamentar Tércio Arnaldi, que trabalha para o ex-presidente Jair Bolsonaro e estava na residência da família Bolsonaro em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Tércio e Carlos Bolsonaro são investigados por suposto uso da ABIN para monitorar adversários políticos de forma ilegal. O ministro-chefe da Secretaria das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que a operação da Polícia Federal foi mais um passo contra o que chamou de gabinete paralelo da ABIN, criado pelo governo anterior. E o Carlos Bolsonaro está na Polícia Federal depondo neste momento. A Polícia Federal mira o núcleo político no caso ABIN em nova frente contra a família Bolsonaro. O vereador Carlos Bolsonaro depõe hoje à Polícia Federal e ele é alvo de investigações que miram monitoramentos ilegais feitos pela ABIN. O vereador se apresentou à sede da corporação no Rio de Janeiro, no centro fluminense. Ele chegou por volta das 10 horas, acompanhado de seu advogado, e ainda está lá. Na segunda-feira, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão contra ele. Na oitiva da manhã de hoje, ele vai ter que responder sobre, inclusive, alguns achados da Polícia Federal, segundo informações, na residência dele, nos escritórios dele e, sobretudo, sobre o celular dele. Qual que é agora o discurso que, né, os bolsonaristas, a família Bolsonaro, o clã Bolsonaro vai difundir, né? Vai dizer que eles estão sendo perseguidos porque, né, como se o governo Lula, né, não quisesse oposição. Então, eles vão vir com essa narrativa de que não há democracia e que eles estão sendo perseguidos por como Venezuela e Nicarágua, né, os presidentes da Venezuela e Nicarágua fazem com as suas oposições, onde estão todos presos. No entanto, isso não faz o menor sentido, porque são ações da Polícia Federal, né, Rovai, contra crimes, porque a espionagem ilegal é crime. E a Polícia Federal, ela tem autonomia, né? Ela age aí de forma independente. Não tem, essas ações não são do governo, né? Ela né? Quem pede o cumprimento de busca e apreensão, a Polícia Federal pede o Alexandre de Moraes que
autoriza, né, a busca e a apreensão, mas são investigações de crimes que foram cometidos, né, de supostos crimes. Não é, né, Rovai, vamos, como se eles estão já mudando, dizendo com essa narrativa de somos perseguidos. É essa narrativa que vão fazer, você não acha, Rovai? Sim, eles vão trabalhar com coisa da perseguição, é típico, né? É o que resta, né? O que resta para eles, a defesa, na defesa é isso, somos perseguidos. E é o que resta sempre para aqueles que não têm como se defender. Mas o gado é burro, não adianta, é isso mesmo. Vão estar dizendo, repetindo, quer dizer, uma parcela da população brasileira foi abduzida em 2018 e não retornou, né? Foi substituída por extraterrestres de extrema-direita. Está aí, sobrevivendo. Gente, inclusive, que a gente falava, nossa, pessoa boa, tá, um grandíssimo de um filho de uma puta, entendeu? Que é isso que esses caras são. Gente que defende tortura, gente que defende contra direitos humanos, gente que é a favor do armamento, sabe, cara, assim, e que tá ali e que vai aceitar esse tipo de coisa. Óbvio que vai aceitar essa desculpa esfarrapada dessa gente escrota chamada Bolsonaro. Eles já dizem há tempo, né, o de Luz, exatamente, porque agora é o Carlos Bolsonaro, mas a gente tem que ver também que aí na semana passada foi Ramagem, há 2 semanas o Jordi, tem então aí a Polícia Federal indo para cima dessas pessoas que cometeram crimes, inclusive contra a democracia. Eu vou dar um giro aqui, o José Carlos Jambeiro. Agora, Cris, queria te perguntar aqui, vou fazer uma pergunta do chat. Quem sai para pescar segunda-feira às 5 da manhã? Pois é. Até o peixe está dormindo, velho. Os caras ficaram fazendo live até de madrugada no domingo, né? Eu fui dormir aqui, eles estavam fazendo live, eu já estava dormindo. A Adri estava assistindo lá, eu dormindo aqui. Os caras fazendo live. Aí acorda às 5 da manhã. Foram jogar computador no oceano, celular. Com um chip na boca, velho. Me refiro especificamente ao que significa, no dia de hoje, a Polícia Federal ter feito uma busca e apreensão nos telefones, nos computadores do Carlos Bolsonaro. Isso aí vai muito além do que a Van Filosofia poderia imaginar. É só a gente perceber que há pouco mais de um ano atrás, quem é que poderia imaginar que a Polícia Federal iria investigar um dos filhos do Bolsonaro ou alguém muito próximo do clã. Isso está acontecendo de modo cada vez mais intenso. E por mais que não se encontre absolutamente nenhum indício de envolvimento de Carlos Bolsonaro com algum dos crimes últimos aí que estão sendo investigados, como, por exemplo, a criação de uma BIM paralela, esse fato de hoje tem um grande significado. Bom, o que está se vendo hoje é que o clã Bolsonaro estava numa pescaria, saíram de manhã cedinho, e a Polícia Federal, buscando indícios de crimes em vários endereços, chegou também em Angra dos Reis. O telefone de Carlos Bolsonaro foi apanhado, outros objetos também, o que provocou a ira absoluta do senhor Jair. Mas a ira dele não tem a menor relevância nos dias de hoje, porque ele não tem poder de fazer absolutamente nada contra as instituições, a não ser ficar esperneando, ficar gritando, enfim. E isso mostra também que eles não são intocáveis, que a situação para eles está ficando cada vez mais complicada. Essa operação de hoje, ela foi quase que um aviso, do que está por vir aqui no Brasil. E que todas as situações que envolvem os crimes da família, agora estão com o canal aberto. Acabou, o cristal foi quebrado. Não tem mais aquela imunidade que essa gente
imaginava ter e que outras pessoas que estavam no seu entorno também imaginavam. Se até uma pessoa próxima do clã, um membro da família, foi atingido hoje, né, com a operação da Polícia Federal, que dirá outras tantas pessoas que têm culpa no cartório. O que nós veremos daqui para frente são mais pessoas esperneando. O próprio Bolsonaro, ele está usando expressões policialescas, né, do tipo, estão me esculachando, não, olha só, não está esculacho nenhum. As buscas e apreensões estão sendo feitas em respeito absoluto que prevê a Constituição Federal, Código Penal, Código de Processo Penal, enfim, para pessoas que têm algum tipo de envolvimento ou suspeita de terem participado de algum crime. Então, nada mais natural do que isso está acontecendo agora com o clã. A porteira foi aberta, o cristal foi quebrado, e agora nós teremos aquilo que eu sempre disse para vocês, filas andando com mais proeminência. A coisa tá feia! Olha, hoje tivemos aí uma mega operação da Polícia Federal de busca e apreensão em mais de 10 endereços ligados ao Carlos Bolsonaro e ao Alexandre Ramagem, inclusive na casa da família Bolsonaro em Angra dos Reis. Chegou determinado momento em que a Polícia Federal disse que queria apreender os celulares de todos os que estavam hospedados na casa, inclusive Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Porém, no fim, a polícia não pegou os celulares de Eduardo e Flávio. No caso do Bolsonaro, ficou uma dúvida se pegou ou não. O Eduardo Bolsonaro escreveu uma mensagem enorme, fez um post enorme nas redes sociais, choramingando, dizendo que isso é perseguição política, dizendo que não tem nada, foi apenas uma decisão genérica do Alexandre de Moraes, ou seja, ele quis dizer decisão genérica para dizer o seguinte, ele pegou um documento que já estava escrito, só colocou o nome ali do Carlos Bolsonaro e mandou fazer busca e apreensão. Isso, como se não tivesse devidamente embasada em dezenas de páginas a decisão do Alexandre de Moraes. Durante a tarde foram vazando trechos da decisão e chegou a vazar até o pedido da Procuradoria-Geral da República. Veja, aquilo que eu falei aqui, você plantonista já sabia, começou a acontecer. A Procuradoria-Geral da República começou a trabalhar e o requerimento que vaza na imprensa com algumas provas do caso contra o Carlos Bolsonaro e contra a família Bolsonaro vem pela Procuradoria-Geral da República, porque o documento da Polícia Federal, que às vezes vazava, às vezes era tornado público, nem é mais tão necessário de ser tornado público, porque já tem o da Procuradoria. Pois bem, eis que a gente fica sabendo o seguinte, hoje a operação da Polícia Federal pegou também um ex-policial, um atual policial federal, mas um ex-agente da ABIN, que se chama Barros Félix. Esse Barros Félix, ele é da confiança assim, estrita do Carlos Bolsonaro. Faz 3 dias, o governo Lula afastou finalmente um dos maiores infiltrados do governo Bolsonaro, que estava dentro do governo Lula, que era um policial cujo sobrenome é Bormevet. Pois bem, esse Bormevet, ele foi o chefe de segurança no dia 6 de setembro de 2018, dia em que aconteceu o fatídico caso Adélio. Você deve lembrar do caso Adélio. Eu não posso falar aqui sobre o caso Adélio porque o YouTube proíbe que se fale sobre esse caso. O Brasil 247 teve 2 documentários do Joaquim de Carvalho censurados no YouTube. O YouTube mandou um e-mail para mim, para o 247, para o João Antônio do Clique Política e para mais 3 canais dizendo o seguinte, vocês não podem falar sobre esse caso sob pena de exclusão do vídeo sem aviso prévio. Pode até ter exclusão do canal se vocês insistirem falando nisso muito. Pois bem, não falaremos aqui do caso Adélio diretamente, tá? Que você sabe o que aconteceu lá em Juiz de Fora. Falaremos aqui o seguinte, naquele dia, uma coisa que o documentário do Joaquim de Carvalho mostra, uma coisa inusual aconteceu, o chefe da segurança do Jair Bolsonaro não seria o mesmo de todas as vezes. Lembremos, ele era candidato à presidência da República e ele tinha ali policiais federais que faziam sua segurança. O chefe da segurança do Bolsonaro naquele dia foi um agente da Polícia Federal da confiança do Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro chamado Bormevet, que é este que estava na BIM e só foi afastado do governo Lula faz 3 dias. Quer dizer, até sexta-feira ele estava lá, podia estar repassando todas as informações de inteligência ou espionando pessoas a mando do Bolsonaro. Esse cara que foi chefe da segurança no dia ali do caso Adélio, depois ele foi lotado na ABIN a pedido do Carlos Bolsonaro, justo quando o Ramagem assume na ABIN. Então o Bolsonaro é presidente em 2019, em 2020, aí em 2021 o Ramagem vai para a ABIN e o Jair Bolsonaro nomeia
este agente, que era o chefe da segurança dele, que se você pensar uma segurança que falhou, né? Tem a segurança a pessoa que tem que estar segura sofre um atentado, você pensa, pô, no mínimo a segurança falhou. Pois bem, ele foi promovido com um cargo de confiança na ABIN. Ele era um dos principais chefes da ABIN. Inclusive, os anti-bolsonaristas da ABIN estão, assim, revoltados com o governo Lula de manter esse tipo de gente lá, sendo que são cargos que poderiam rapidamente ser exonerados, e não foram. Não se sabe por quê, não se sabe quem dentro do governo Lula que resolveu manter bolsonaristas aí. O Lula tem que fazer uma limpa aí no seu primeiro escalão de pessoas que estão fazendo indicações ou deixando gente bolsonarista em cargos de confiança, viu? Porque tem estou recebendo várias denúncias aí nos últimos dias, principalmente depois que começou aí isso aí desse caso da ABIN. Pois bem, eis que esse Boi OMV sofreu operação de busca e apreensão na sexta-feira, foi um dos alvos, e a Polícia Federal descobriu que ele faz parte do núcleo. Olha, tem uma coisa na decisão do Alexandre de Moraes, ele está mostrando que esse pessoal vai ser pego por organização criminosa, que dá até 12 anos de cadeia. Por quê? Porque ele já está, na decisão, o Alexandre de Moraes, ele já está tratando esses criminosos como núcleo político e núcleo da ABIN, ou seja, são dois núcleos, é porque tem uma organização. Se tem uma organização, é uma organização criminosa. Fora os outros crimes, né? Mas organização criminosa ainda aumenta a pena aí de 8 a 12 anos, a pena do crime. Pois bem, segundo o Alexandre de Moraes, o Boi OMV participava do núcleo dentro da ABIN. E ele fazia ali a espionagem de pessoas diretamente, e ele também fazia o levantamento de informações de pessoas a pedido do Alexandre de Ramagem e a pedido do Carlos Bolsonaro. Aí foram divulgadas mensagens. Na verdade, estão aí no documento da Procuradoria-Geral da República, que mostram o seguinte: mostram que uma assessora do Carlos Bolsonaro pediu diretamente para uma assessora do Ramagem informações sobre uma delegada que estava investigando casos da família Bolsonaro. Eu cheguei a falar aqui, porque tinha saído na Globo, que era a delegada Denise, que é a delegada do inquérito dos atos antidemocráticos, mas não era. Aliás, a Globo deu duas... Quando é da imprensa, chama de barrigada, né? 2 erros aí da Globo de manhã. O primeiro, a Globo falou que tinham encontrado um notebook, um laptop da ABIN com o Carlos Bolsonaro. Aí depois a própria Daniela Lima falou que não, gente, não foi bem assim. O laptop estava no endereço na Bahia, ligado ao Carlos Bolsonaro, mas não era do Carlos Bolsonaro. Então, a primeira. A segunda aí é no nome da delegada. Falaram mas na verdade era outra. Vou mostrar aqui a mensagem que vazou. Então tá aqui, Luciana... Dá pra ler o sobrenome dela aqui? Luciana Almeida, assessoria Carlos Bolsonaro. Aí tinha uma mensagem aqui que não leu. Aí ela fala, muito obrigada, Luciana. Aí ela diz, não tinha visto a mensagem, ficou para baixo. Conte comigo, agora vamos eleger nosso presidente, beijo. Ela fala, bom dia. Aí já fala aqui, ó, isso 2022, né? Vamos eleger nosso presidente, 11 de outubro. Tudo bem? Estou precisando de uma ajuda sua. E aí ela mostra aqui dados da delegada, a delegada Isabela Muniz Ferreira, a delegada tal, a inquéritos tal, envolvendo presidente da República, Bolsonaro, e 3 filhos, viu? Escrivão Henri Basílio Moro, ou seja, para investigar ela, o escrivão também entrou na roda aí. Quer dizer, então tinha ordens diretas do Carlos Bolsonaro para o Ramagem, que via assessoria, né, mas é de um para o outro, para espionar a gente que estava aí investigando a família Bolsonaro. Então você implica diretamente o Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro nessa investigação. Fica muito difícil a situação dos dois, viu? Dificílima agora com essas provas aparecendo. Obviamente a oposição está aí chorando, choramingando. O Gustavo Guerreiro de novo está reclamando, o Nicolas começaram a falar que, olha, o Bolsonaro fez uma live que deu muita audiência, por isso que estão fazendo a operação, como se não tivesse já em curso a operação e como se eles não tivessem espionado essas pessoas todas, né? Estão inventando. Eles não têm uma desculpa para o crime cometido, então eles falam que é perseguição política. Não tem como falar que não espionaram. O problema é que está começando a aparecer que eles espionaram até aliados, e a lista ainda nem vazou. A Polícia Federal não está aí, segundo algumas fontes na imprensa, a Polícia Federal não está na fase de analisar quem foram os espionados, os nomes, e conseguir a lista completa. Não. Obviamente vão aparecendo nomes conforme as investigações avançam, mas a Polícia Federal está na fase, no momento, de fazer o levantamento de quais crimes foram cometidos e como
essa organização criminosa trabalhava, exatamente para ver, ó, cometeram esses crimes, vamos fazer aqui a denúncia desses crimes. Aí depois, contra quem? Quem foram as vítimas dos crimes? E aí vai ser uma lista enorme aí, infindável, de vítimas que foram espionadas por esses bandidos.